Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria. Plenário aprova a proposta de ação permanente de combate à evasão escolar. Secretária Municipal de Educação é convocada para prestar esclarecimentos. Vereador Lucas Zanata é o entrevistado desta edição. Hoje é terça-feira, 11 de outubro de 2022. E o Rádio Câmara Online começa agora. Olá, João, boa tarde. Olá, Suzy, muito boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no Rádio Câmara. O município de Araçatuba passará a desenvolver uma campanha permanente de combate à evasão escolar no ensino público. A iniciativa é do vereador Wesley da Dialogue e está prevista no projeto de lei aprovado nesta segunda-feira, dia 10, durante a 32ª sessão ordinária do ano. Se for sancionada pelo prefeito Dilador Borges, a ação também incluirá no calendário oficial de eventos da cidade o Dia de Combate à Evasão Escolar, que será realizado anualmente em 11 de agosto, quando se comemora o Dia Nacional do Estudante. Acompanhe agora a ponderação do autor do projeto, o vereador Wesley da Dialogue, sobre esse assunto. A gente sabe que é realidade que muitas das crianças que vão para as escolas têm a merenda escolar como principal ou às vezes até a única refeição no dia. Então, ter as crianças dentro das escolas se desenvolvendo e tendo a segurança de uma educação de qualidade, a educação que elas precisam para desenvolver é muito importante. Na última conferência realizada na semana passada, a segunda conferência dos direitos humanos realizada no auditório da Unip, aqui em Araçatuba, foi pontuado, foi trazido esse dado que é muito importante, que hoje, na rede municipal de ensino, 437 crianças estão estourando em faltas e entrando aí para os dados do índice de evasão escolar. Então, nós sabemos também que já existe no município, a nível estadual e federal, legislações nesse sentido, mas essas legislações não estão sendo eficientes, visto que o número de crianças que evadem tende a aumentar e aumentar muito. Então, a nossa ideia é aprimorar a legislação que já existe, reforçar a legislação que já existe, criando uma campanha contínua e permanente dentro da nossa Secretaria de Educação para combater a evasão escolar. Em regime de urgência, requerido pelo vereador Dr. Jaime, líder do prefeito na Câmara, foi aprovado ainda um projeto da Prefeitura que transforma 2 lotes do Parque Industrial Alexandre Biagi em área institucional. Essa medida é necessária para a legalização do loteamento industrial, o que vai possibilitar a realização de investimentos públicos e privados no local. E você acompanha o Rádio Câmara Online com as principais informações do Poder Legislativo de Araçatuba. Acesse o site da Câmara, entre no link do YouTube, ative as notificações e acompanhe a nossa programação. A Câmara de Araçatuba aprovou nesta segunda-feira, durante as atividades da 32ª sessão ordinária do ano, o requerimento de convocação da secretária municipal de Educação, Silvana de Souza e Souza. Ela vai comparecer à sede do Legislativo para prestar esclarecimentos gerais aos vereadores sobre o serviço de apoio e acompanhamento especializado oferecidos a alunos com deficiências e transtornos na rede municipal de ensino. O requerimento de convocação foi proposto em conjunto pelos vereadores Lucas Zanata e Arlindo Araújo. De acordo com o regimento interno da Câmara, a convocação deverá ser atendida até a 3ª sessão ordinária subsequente, incluindo esta sessão de aprovação do pedido. E durante a discussão do requerimento, foram exibidos depoimentos de mães reclamando sobre os problemas da descontinuidade do serviço especializado às crianças com deficiências e transtornos. Acompanhe agora parte do discurso do vereador Lucas Zanata, no qual ele justifica a importância do comparecimento da secretária de Educação para prestar os esclarecimentos. Essas crianças autistas, elas têm, e aqueles que não conhecem, é bom que saibam, elas têm uma dificuldade imensa em lidar com mudança de rotina. Isso afeta a saúde delas. A mudança de profissionais não é uma simples mudança. Lembrando, existe o professor auxiliar que fica dentro da sala de aula,
com a criança, acompanhando o desenvolvimento pedagógico da criança, e para isso é necessário que seja um profissional, o que não é o caso da contratação. São ajudantes que auxiliam essas crianças a ir ao banheiro, a se alimentar, a conviver no pátio, mas não tem o papel pedagógico. E justamente nos direitos que as crianças autistas têm, de inserção passa-se pelo processo pedagógico. E eu sei que existe uma ideia que não se sustenta, infelizmente, de que toda criança autista é um pequeno gênio. Não é verdade, infelizmente. Ela carece desse apoio. Muitos não são verbais, não falam, têm dificuldade de comunicar. Então, hoje, pedagogas que fazem esse trabalho, que estão acompanhando essas crianças na questão pedagógica, inclusive acompanhando elas nas necessidades, aonde um ajudante, que é uma outra função, da qual não se necessita de qualificação, a não ser ensino superior, ensino básico. Não necessita de ter curso superior. É o que está sendo ofertado. E a prefeitura sabia de que esse momento viria, aonde essas professoras hoje teriam seus contratos finalizados. Coautor do requerimento, o vereador Arlindo Araújo destacou o descontentamento das mães sobre a conduta da prefeitura no atendimento aos alunos que precisam de atenção especial. O descontentamento das mães que aqui estão, se dá por conta da maneira como o prefeito municipal está conduzindo isso. É flagrante o descaso da pessoa, do senhor prefeito municipal, em discutir, em ouvir as necessidades dessas famílias. Porque se você conversar com cada mãe, cada uma tem uma história de sofrimento, de dificuldades. Não é fácil lidar com essas crianças assim. E, de repente, elas se veem desamparadas pelo poder público, que tem a obrigação de amparar. De uma hora para outra, o prefeito resolveu mudar isso. Até entendo que tinha alguns que eram estagiários, que realmente teriam que sair. Mas a questão é uma decisão do senhor prefeito municipal. Faz parte do poder discricionário do prefeito municipal. Essa discussão nem precisaria estar passando por essa casa. Se ele tivesse a sensibilidade, a compaixão, a empatia de ouvir as mães, mas ele sequer se predispõe a recebê-las. E eu me pego aqui pensando assim, o senhor prefeito municipal foi eleito com voto do povo, andando para a rua, conversando com todo mundo, abraçando, carregando criança no colo. Na hora que o bicho vai pegar, que ele precisa prestar conta, ele se furta isso, não recebe as mães. A secretária também não veio, mandou uma assessora. Então, uma mudança drástica no acompanhamento, na lida com essas crianças, principalmente diante das necessidades, tinha que ser uma coisa muito mais bem pensada. O vereador Dr. Jaime também se manifestou sobre o requerimento. Nós não só estamos aqui e não podemos julgar a distância. Julgar a distância. É preciso trabalhar, de fato, ir lá verificar, analisar, conversar com a pessoa que tenha um conhecimento para verificar o que está acontecendo, se realmente tem algum prejuízo, apontar qual o prejuízo e qual a criança que está no prejuízo, para que isso seja corrigido. Como disse os que se manifestaram sobre o assunto, realmente é um assunto muito, muito importante. É com seriedade que nós precisamos tratar, com especialistas que tenham condições de avaliar. Eu não me atrevo a avaliar, porque eu não sou da área, eu não sei. Fui lá perguntar, conversar, e saí convencido de que pode haver alguns ajustes, mas que não tem nenhuma ilegalidade. A sessão ordinária de convocação da secretária seguirá rito diferenciado. O grande expediente terá 1 hora de duração e não haverá as fases de pequeno expediente e ordem do dia. Rádio Câmara Online. E o vereador Lucas Zanata é o entrevistado desta terça-feira no estúdio do Rádio Câmara Online. Quem conversa com ele é o repórter João de Paula. Agora no Rádio Câmara, entrevista.
E o Rádio Câmara desta terça-feira recebe a presença do vereador Lucas Zanata aqui no estúdio. Vereador, seja muito bem-vindo ao Rádio Câmara. Obrigado. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Vereador. Vereador, vamos iniciar nosso bate-papo falando sobre a questão de educação aqui no município de Araçatuba, em especial a educação infantil. O senhor deve protocolar nos próximos dias um requerimento de informações sobre o déficit, né? A falta de vagas nos berçários de Araçatuba. Um assunto que não é tão novo, não é nada inédito no município, se arrasta há muito tempo. Vereador, o que levou a apresentar esse novo requerimento sobre o déficit de vagas nas creches do município de Araçatuba? Bom, apesar de ter ocorrido um requerimento do vereador João Moreira agora em agosto, em relação a isso, nós continuamos nas nossas redes aqui, né, no nosso gabinete, recebendo a reclamação. Conforme o requerimento, a resposta do requerimento, eram 536 crianças na fila de espera. E é um assunto extremamente sério. É um assunto que um mês é uma eternidade. Isso impacta a vida da pessoa, impacta a vida das famílias. Tem famílias que podem perder o emprego por causa disso. Isso impacta a educação. Infelizmente, em alguns casos, isso acaba sobrando para algum idoso, que normalmente é a avó da criança, no caso. Então, é uma situação que tem uma relevância muito grande. O número é muito grande, 536 pessoas. Nossa preocupação é qual é a atitude. Estamos indo agora para o final do ano letivo, mas mesmo assim, isso em nenhum momento tira a urgência de resolver essa demanda de imediato. Então, nós acompanhamos porque mesmo com o requerimento que ocorreu em agosto, nós continuamos recebendo reclamação desse assunto. Vereador, e existe aí uma intenção da administração municipal, já foi anunciado por ela mesma, a construção de um novo equipamento, de uma nova escola para poder mitigar, para poder amenizar esse déficit. Mas ainda não é o suficiente, né? A gente precisa pensar em outras ações mais efetivas para poder absorver essa demanda, não é isso? Sim. Na verdade, o problema é imediato. O assunto é corriqueiro, o assunto é antigo. Na verdade, não tem novidade para ninguém, infelizmente. Quantas vezes nós tratamos desse assunto? Desde que eu entrei aqui, esse é um assunto corriqueiro. Já foi maior, já foi menor? Já. É constante, o problema é constante. Então, por mais que haja uma construção, nós temos uma situação imediata e antiga. Então, é lógico, a construção é bom, lógico, ninguém vai se opor à construção. Mas é bem tardio, bem atrasado. E o problema é hoje. É um assunto que tem que ser resolvido hoje. Então, essa é a minha preocupação. Perfeitamente. E a partir do momento em que forem apresentados os questionamentos e que serão apreciados pelos demais parlamentares, a expectativa é que as respostas cheguem com uma certa urgência, com uma certa celeridade para dar informações às pessoas que procuram o seu gabinete em busca de alguma solução. Porque eles buscam uma solução urgente, na verdade. Até porque né? Esse é o maior papel, eu sempre gosto de frisar isso. A maior função do parlamentar municipal é a fiscalização. Nós temos que lembrar isso. Não é a produção legislativa. Nós temos um Estado brasileiro cheio de leis e dentro de todos os entes da federação, a Câmara Municipal é a que menos tem poder de produzir lei. A sua maior força está na fiscalização e essa que deve ser exercida com empenho pelo parlamentar municipal. Então, essa é a real função e a mais eficiente do vereador municipal. Vereador, é inevitável a gente não fazer um comentário sobre o desempenho das pessoas que disputaram as eleições no município de Araçatuba com atuação política aqui, que é o seu caso. Como o senhor avalia exatamente o seu alto desempenho e como o senhor vê a possibilidade de candidatos que não necessariamente atuam no município, mas com os quais o senhor tem uma relação próxima por conta das eleições, como que eles podem contribuir também para as necessidades, para atender as demandas do município? Primeiramente sobre o seu desempenho. Sim, primeiro eu estou extremamente feliz, apesar de não ter conseguido a cadeira. 46.537 votos é muito voto. Eu fui o mais votado da região. Isso me orgulha muito. O modelo eleitoral que nós utilizamos, a minha equipe, o meu grupo que me apoiou, todos novatos na política, e nós somos os mais votados de toda a região. E isso para mim é um orgulho imenso. Outros anos, como a última eleição, eu teria entrado. Meu grupo é muito forte, meu partido está muito forte, então o sarrafo, né, a média ficou muito alta.
Mas eu saio fortalecido, saio feliz, saio orgulhoso de ter sido o mais votado com esse número expressivo de voto, um número muito forte. Então, fico muito feliz por isso. Lógico, preferia ter também conquistado a cadeira. Agora, em relação a, justamente, eu que fiz uma dobrada com o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, hoje deputado eleito, comentarista da Jovem Pan, é uma parceria de propósito, não de conveniência. E isso é bom que seja abordado. Quando foi feita uma avaliação, e na verdade, eu gosto de frisar, não fui eu que escolhi o grupo do presidente. Foi o grupo do presidente que me escolheu, e aí veio pela figura do Ricardo Salles. Então, a região precisava de um representante, um deputado bolsonarista, direitista, conservador, com experiência, com histórico, que pudesse ser analisado de fato, como é o meu caso, porque eu já tenho 6 anos de vida pública, né, e fidelidade a essa ideia, essas ideias conservadoras, da qual todos sabem aqui na cidade que isso são pautas minhas anterior até a eleição do presidente. Então, por esse propósito, fui convidado a participar junto com o Ricardo Salles. E o Ricardo tem um vínculo muito grande com a cidade, comigo. Já conversamos essa semana várias vezes. E eu tenho por certo que vai ser um parceiro aqui. E isso me abriu portas, tanto de estar junto com o Tarcísio, nosso próximo governador, com certeza, quanto com o Marcos Pontes, que esteve aqui na semana passada, pela minha campanha. Tivemos um almoço muito bom ali no Speed Park. É o nosso senador. Então, esse acesso, que essas portas que o Ricardo me abriu, elas são excelentes para nós, são de muito valor. Hoje nós temos um acesso à cúpula do governo e Araçatuba estava muito distante, né? E agora não. Agora nós temos esse bom acesso e tenho certeza que vai gerar bons frutos para a região. Porque apesar do desejo das pessoas de terem um candidato, de terem um deputado local, ainda juridicamente, o deputado ele pode buscar voto no estado todo. Então, e foi estratégico para nós lançar a minha candidatura aqui e, ao mesmo tempo, ter um vínculo direto com as duas esferas de poder, do estadual e do federal, que é o caso da relação do Ricardo com o Bolsonaro. Independentemente de uma questão partidária, a gente pode pensar numa canalização direta hoje de demandas do município para soluções na verdade, nas demais instâncias. Você pode ver o próprio histórico da administração do governo Bolsonaro, todos os estados receberam. Todos os estados fecharam com superávit mesmo em meio à crise. Por quê? Porque não houve represamento de recursos. Pelo contrário, todos os estados foram atendidos. Eu já fui questionado sobre isso. E, tranquilamente, o que importa, antes de tudo, é o Brasil. É o estado de São Paulo, é a nossa região. Então, quanto a isso, independente de qualquer questão ideológica, partidária, o Brasil é o que importa, a nossa região é o que importa. Esta foi a participação do vereador Lucas Zanata aqui no Rádio Câmara Online. Rádio Câmara Online. Ponto final na edição desta terça-feira do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. A você, muito obrigada pela audiência, uma boa tarde e um excelente feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado amanhã, dia 12 de outubro. Até o próximo programa.